grande tribulação. E esse período ele vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Na visão que nós, pentecostais clássicos, acreditamos e cremos, que é a nossa visão, é isso, pastor? Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo? Estou perguntando porque existem várias crenças e você, talvez no meio evangélico, até no meio pentecostal, apesar de ser uma exceção, mas existem algumas igrejas, algumas denominações que acreditam que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Bem, verdade é que existem várias vertentes acerca desse tema, não há tempo para explanar todas, mas há três, pelo menos, principais que é importante nós falarmos e frisarmos aqui. Existem aqueles que são pré-tribulacionistas, que é o caso da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja Assembleia de Deus e tantas outras igrejas pentecostais clássicas, que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela é arrebatada antes desse período. Existem também algumas vertentes que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. São chamados pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja estará presente na terra quando o Senhor manifestar a sua ira e demonstrar também o seu juízo sobre a face desta terra. São os chamados pós-tribulacionistas. E também existe uma outra vertente, menos um pouco difundida, que são chamados mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Como eu falei aqui, independente da sua crença, talvez eu não sei se aqueles que me ouvem são todos pré-tribulacionistas, ou são pós-tribulacionistas, ou são mid-tribulacionistas. Na verdade, o que importa é que nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor. Se você está esperando Jesus antes, depois ou no meio, o importante é que você e eu estejamos preparados para encontrar com o Senhor quando a trombeta soar. E antes de nós falarmos do que se trata desse período da grande tribulação, é interessante falarmos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela dar-se-á em duas fases. Muitas vezes nós focamos bastante o arrebatamento, mas não explicamos direito para a igreja como vai acontecer. A verdade é que o Senhor Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Todos nós conhecemos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir, de cor. E sabemos que ao soar da trombeta, a igreja vai ser arrebatada e vai encontrar com o Senhor nos ares. E essa vinda do Senhor será exclusivamente para arrebatar a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor me retorna após o final da grande tribulação, e ele volta de uma forma diferente. É o que nós chamamos da segunda fase da vinda de Cristo. A primeira, ele veio em secreto para buscar a igreja. A segunda, ele volta e todo o olho vê. Talvez você já tenha se deparado com esse texto e talvez ficou com um conflito na tua cabeça e falou assim: mas em Tessalonicenses está escrito que ele veio em oculto e a igreja se encontra com ele nas nuvens. Mas em Apocalipse está escrito que todo olho verá. Eu não entendo, vai ser secreto ou não vai ser secreto? Vai ser oculto ou não vai ser oculto? Todo mundo vai ver ou ninguém vai ver? É porque existe uma diferença das duas fases. Na primeira fase ele vem para buscar a igreja em secreto, mas na segunda fase ele vem com a igreja. Na primeira fase nós encontramos com ele nas nuvens. Na segunda fase ele toca no Monte das Oliveiras e o monte se fende de alto a baixo. Na primeira fase ninguém vê, ele vem como o Senhor, como um noivo para buscar a noiva. Mas na segunda fase ele vem como juízo, como o Senhor da igreja, e vem com a igreja para julgar as nações e pôr um fim ao reinado do anticristo, ao seu governo, ao seu domínio sobre a nação da face da terra, e instalar o reino milenial. Então há uma distinção. Talvez eu estou explicando isso,
Talvez alguns já saibam disso, mas é importante fazer essa distinção para que você não confunda e entenda que a volta do Senhor Jesus está dividida em duas fases. Quem entende, diga amém. Amém. Mas o que é a grande tribulação? Segundo o dicionário da profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição, de angústias incomum, que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando o seu juízo sobre o mundo. Nós, bem verdade, nós falamos que às vezes nós enfrentamos tribulação. Bem verdade, mas às vezes nós falamos que enfrentamos lutas. Bem verdade é que nós falamos que enfrentamos provas, e isso é verdade. Mas em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso de glória muito excelente, e que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem, elas são passageiras, temporárias, e as que não se veem são eternas, são para sempre. O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós, como cristãos, servos de Deus, nós enfrentamos dificuldades no dia a dia, enfrentamos lutas, tribulações, mas Deus vai nos dar graça para enfrentar essas tribulações. Deus vai nos ajudar a vencer essas adversidades. O Senhor está conosco, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e Ele vai nos sustentar e nos fortalecer a cada dia para que a gente possa vencer. Às vezes nós vamos chorar aqui, derramar lágrimas aqui, passar momentos de angústia, de aflição, mas Deus, Ele vai nos consolar, Deus, Ele vai nos ajudar, Deus, Ele vai nos fortalecer, Deus, Ele vai nos dar graça e nós vamos vencer. Talvez você esteja hoje enfrentando um momento de dificuldade, um momento de luta, de adversidade, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Essa tribulação que você está passando hoje, ela vai passar. Amanhã é um novo dia. Amanhã Deus tem algo novo preparado para mim e para você. E oxalá que Deus ainda pode fazer hoje isso na minha vida e na tua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Talvez hoje nesse culto Deus já faça um milagre na tua vida. Talvez quando você sair daquelas portas para fora, você receba uma notícia de que um milagre aconteceu, a providência chegou, a vitória veio, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos surpreende. E Ele trabalha de forma, às vezes, que nós nem imaginamos, porque não dá para imaginar o que Deus pode fazer. No livro de Atos, a Bíblia diz que estavam todos orando e de repente Deus se manifestou e ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que invadiu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus age assim, de repente. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa aflição que nós passamos, essa tribulação que nós passamos, ela não se compara ao período tribulacional, a grande tribulação que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Às vezes nós reclamamos que temos luta, e temos, mas perto do que vai acontecer nesse período, isso que nós enfrentamos hoje é nada, é insignificante. Eu não estou desmerecendo a tua luta, eu não estou desmerecendo a tua prova, eu não estou desmerecendo o que você tem passado, que talvez seja algo difícil, e só Deus sabe o que cada um pode suportar. Mas o período que vem após o arrebatamento da igreja é um período de tribulação nunca visto na face dessa terra, que ninguém jamais enfrentou, que ninguém jamais passou, e tudo vai ser para aqueles que ficarem e não forem arrebatados juntamente com o Senhor. Então, esse período de grande tribulação é um período de aflição, de angústias jamais vivenciados na face dessa terra. É um período que o mundo jamais experimentou, que a humanidade jamais experimentou. Esse período, segundo o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27 a seguir, onde fala acerca da semana de anos, tem um período de duração de 7 anos. Durará 7 anos o período da grande tribulação. Esse período ele vai ser dividido aí em duas partes: 3 anos e meio
e 3 anos e meio. Alguns teólogos, eles separam e fazem distinção desse período e classificam o primeiro período dos 3 anos e meio como tribulação e o segundo período de grande tribulação. Mas haja visto, serão períodos terríveis, independente da primeira parte ou da segunda parte, serão momentos tenebrosos em que a terra, a humanidade enfrentará tamanha aflição. É um período que nunca houve. Se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, você vai ver que o texto nos fala acerca do que vai acontecer nesse período, e nós vamos tratar um pouco mais adiante acerca disso. Mas antes de falar acerca especificamente do que vai acontecer na grande tribulação, é interessante falar que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós cremos que não passará. Quantos creem assim? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que a igreja? Quando eu falo igreja, irmãos, é interessante que a igreja que eu estou me referindo, não estou falando do templo, do prédio de igreja, mas eu falo de nós como igreja. Individualmente falando, todos nós somos a igreja do Senhor. E quando eu falo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, estou me referindo às pessoas que hoje estão aqui, que são a igreja do Senhor, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? O texto que eu li aqui em Apocalipse, no capítulo 3, nos fala acerca da igreja de Filadélfia. E o Senhor aqui, o próprio Senhor Jesus, faz uma promessa para a igreja de Filadélfia. Nós entendemos, e estudando o livro de Apocalipse, que a igreja de Filadélfia, ela tipifica a igreja que vai ser arrebatada. E ela dá alguns indícios e alguns sinais de que podemos assim comparar com a igreja que vai ser arrebatada. Por quê? Porque é uma igreja que não é uma igreja forte. Ela não é uma igreja que tem muita força. O versículo de número 8 diz assim, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ela não é uma igreja forte. Ela não é uma igreja, vamos dizer, que vence todas as suas dificuldades de primeira. Não é uma igreja que tem facilidade para vencer as adversidades, os problemas, mas é uma igreja que persevera, é uma igreja que permanece, é uma igreja que é fiel à palavra do Senhor, é uma igreja que guarda a palavra, que se alimenta da palavra, que esconde a palavra no coração, e que com a palavra no coração ela consegue permanecer e ser fiel. Ela não nega o nome do Senhor, ela não é forte no sentido que enfrenta e vence todos os seus adversários, mas ela não nega o nome do Senhor, ela persevera sendo fiel. Ela está lá gemendo, está chorando, está lutando, mas ela continua fiel ao Senhor. É Deus, aleluia. E ela guarda a palavra, ela tem zelo pela palavra, ela esconde a palavra. E por isso, é uma igreja que persevera, porque é a igreja que vai vencer. É a igreja que guarda a palavra do Senhor no seu coração. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que, como é uma igreja que guardou a palavra, uma igreja que se alimenta da palavra, uma igreja sadia, o Senhor também faz uma promessa. E ele diz assim, no versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse texto, segundo alguns teólogos, faz alusão também ao período da grande tribulação. Porque, se você prestou atenção comigo no texto,
o Senhor vai guardar da hora da tentação, vai livrar a igreja de Filadélfia do período mau, do dia mau. E nós entendemos que esse período é o período da grande tribulação. Quem está comigo até aqui, diga amém. Amém. Então a igreja, existem outros textos, como 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o Senhor Jesus, ele vai livrar a igreja da ira futura. Então nós cremos dessa maneira. Tem tantos outros versículos para falar, mas se eu for abordar todos aqui, eu já vou esgotar o meu tempo e eu não vou conseguir chegar aonde eu pretendo concluir essa mensagem nessa noite. Amém? Amém. Então, esse período de grande tribulação vai se desencadear com o arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer nesse período? Esse período de grande tribulação vai ser onde nós vamos ter a manifestação do anticristo, que se colocará no lugar de Cristo. Ele, esse anticristo, que vai se manifestar no período da grande tribulação, ele é aquele que João, lá em Apocalipse, no capítulo de número 13, no versículo 1, vê subindo do mar. Bem verdade se você já leu a Bíblia, você deve ter prestado atenção, que o espírito do anticristo ele já está nesse mundo. E nós, no decorrer da história, nós se deparamos com vários anticristos que já se manifestaram. Vários homens que se opõem a Cristo, que se opõem a Deus, que se opõem verdadeiramente à igreja do Senhor. Só que todos esses que se levantaram não eram ainda literalmente o anticristo. Era o espírito do anticristo que estava agindo sobre essas vidas. Mas haverá um tempo em que o anticristo, aquele que se opõe verdadeiramente a Deus, vai se manifestar de uma forma intensa. E ele só não se manifestou ainda porque existe um ainda que resiste, até que do meio seja tirado. E a hora que esse for tirado, ele vai encontrar total liberdade para agir na face dessa terra. E quem são esses que resistem? É a igreja do Senhor, que está aqui na face da terra, resistindo contra as hostes espirituais da maldade, orando, lutando, buscando, intercedendo e servindo ao Senhor. Então, qual vai ser os grandes trunfos do anticristo? Ele vai ser um grande líder político, e com certeza ele vai fazer grandes coisas. O livro de Apocalipse diz que ele tem um sinal, um nome e um número. E o número todo mundo conhece, todos os cristãos conhecem, é o 666, que é a sua marca característica. Ele vai implementar um sistema de governo na face da terra, e todos vão ter que aceitar essa marca. E aqueles que se recusarem a aceitar a marca do anticristo, eles não vão poder comprar, comer, vender, beber durante o seu reinado, e ainda vão ser mortos, melhor dizendo. Esse governo que o anticristo vai estabelecer na face da terra vai ser um governo único. Vai ser a criação de um governo só para toda a terra, com um líder mundial que vai encontrar soluções para os maiores problemas da humanidade. A humanidade tem vários problemas, e esse líder que se levantará, ele vai encontrar soluções para os grandes problemas da humanidade. Fome, ele vai resolver. Doenças, ele vai resolver.
ele vai conseguir apoio das demais nações. E quando eu olho para a economia do mundo global, quando nós estudamos um pouco de geopolítica, nós entendemos que isso está acontecendo diante dos nossos olhos e muitas vezes nós não prestamos atenção. É verdade. Está acontecendo, você vê na mídia a preparação para o governo do anticristo. E qual é a preparação? Uma só língua. Qual é a língua mais falada no mundo? Inglês. Lógico que tem lá o mandarim da China por questão de pessoas, por ser um país já continental, mas lá dentro tem pessoas que falam também inglês. Qual é a moeda mais usada no mundo? O dólar, seguido do euro. E todo país do mundo aceita dólar. Quais são as nações que já se uniram? Se você estudou um pouquinho ou acompanhou as mídias sociais, vocês viram por que aconteceu essa última guerra na Rússia? Um dos motivos foi por quê? Foi porque um país quis fazer parte da OTAN, que nada mais é do que uma união de países, e a Rússia não concordou. Então, você percebe isso até pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que existe uma preparação. Os governos estão se unindo, as nações estão se unindo, e tudo isso é uma preparação para quê? Para que se tenha um líder mundial só para governar todo mundo. Isso nada mais é do que a preparação para que o governo do anticristo se instale. Porque quando ele propor isso, as pessoas já vão estar acostumadas. Existe a ONU, dá certo. Existe a OTAN, dá certo. Existe o Mercosul aqui na América do Sul, dá certo. Então por que não unificar tudo e transformar em um só governo? E colocar ele como líder? Tudo indica que isso está prestes a acontecer. E nós, como igreja do Senhor, temos que ficar apercebidos, atentos, porque isso está próximo de acontecer. Talvez você diga assim: pastor, mas o Senhor falou que a igreja não vai passar por isso, e eu creio que não vai mesmo. E por que eu tenho que me preocupar? Porque será que toda a sua família está salva? Meu Deus, sério? Será que todos os seus familiares vão para o céu? Será que os seus amigos que trabalham com você vão morar no céu como você vai? Será que todos estão bem espiritualmente, para que quando a trombeta tocar, sejam arrebatados de encontro com o Senhor? Ou será que nós temos familiares, amigos, entes queridos, pessoas que ainda nem ouviram a mensagem da cruz ou não se entregaram para o Senhor verdadeiramente? Então isso é motivo para nós se preocuparmos. E hoje é um culto de missões, conscientização missionária, e a gente se preocupa tanto com missões transculturais e até culturais, e temos que se preocupar mesmo, e ali no trabalho que o Brasil para Cristo faz. Mas às vezes nós se preocupamos com quem está distante, e às vezes quem está perto a gente nem lembra. Nós não estamos fazendo missão às vezes dentro da nossa própria casa, e o inimigo está aí, com tudo preparado para se manifestar e destruir tudo aquilo que Deus criou que é perfeito. Agora, o anticristo ele não vai trabalhar sozinho. Existe uma trindade satânica, porque o diabo ele copia tudo que Deus faz. Existe uma trindade satânica que vai trabalhar na grande tribulação, que é o falso profeta, juntamente com o próprio diabo. Então o anticristo ele não vai trabalhar sozinho, mas o falso profeta e o diabo, eles formam aí a trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O governo do anticristo ele vai prevalecer por cerca de 3 anos e meio, porque a princípio ele vai conseguir atenção e vai enganar muita gente. Ele vai enganar Israel a princípio, porque ele vai chegar trazendo a solução dos problemas, e todo mundo vai aplaudir, ovacionar o anticristo, vai falar: esse político é bom,
Esse líder é maravilhoso. É esse o líder que nós precisávamos. E ele vai conseguir, a princípio, enganar muita gente. Mas a hora que ele resolve querer receber a adoração, aí Israel percebe que tem alguma coisa errada. Israel rompe o pacto com o anticristo e começa a ser perseguido. E aí se desencadeia o juízo de Deus sobre a face da terra, que é o que eu quero comentar aqui, esse pouco tempo que tem. O que vai ser o período da grande tribulação? Vai ser a manifestação do juízo de Deus sobre a face da terra. E duro vai ser para quem estiver aqui. E a pergunta que todas as vezes a gente, quando prega sobre esse assunto, e eu canso de ver crente perguntar para mim, pastor, o senhor deve ter ouvido, pastor, vai ter salvação na grande tribulação? Irmão, não pensa nisso não, pensa em ser salvo. Tem gente que pergunta, pastor, vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter salvação na grande tribulação. Vai. Nós temos base bíblica para isso. Se não tivesse, não haveria duas testemunhas para estar pregando aqui. O Espírito Santo não vai agir na grande tribulação? Vai, mas não como age na atual dispensação, onde a graça está aberta. Nós temos a oportunidade de entrar para o céu. É só aceitar Jesus, aceitar o perdão, a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida, e receber esse perdão e ser salvo. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas perguntam, mas vai ser, como que vai ser? Irmão, se na atual dispensação, que o Espírito Santo habita em nós, faz morada dentro de nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem crente que não quer vir para a igreja. Tem crente que não quer adorar o Senhor. Tem crente que qualquer coisinha fica com um picuinho, com biga do irmão, já deixa de vir para a igreja, já abandona a fé, já deixa de pregar, já deixa de adorar, já deixa de servir. Qualquer coisinha é motivo para sair da igreja. Imagina a grande tribulação, que o Espírito Santo não vai estar mais fazendo morada como faz agora. Porque hoje o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim ou não? Sim. Ele fala conosco. Ele intercede. Quando você está fraco lá, que você não aguenta mais, você está falando, Deus, eu não aguento mais, eu vou desviar, Senhor, eu estou na prova, eu estou no vale, Senhor, eu não aguento mais, eu vou abandonar. Aí o Espírito Santo vai lá e convence você, meu filho, eu estou aqui, eu te sustento, eu te dou graça, eu estou aqui, eu te fortaleço, eu te dou ânimo, levanta, você não vai ficar prostrado, eu estou aqui. Aí você não tem força nem para orar, você só chora. Ou você fala, Deus, eu não quero mais, faz igual Elias na oração debaixo do perezinho. Senhor, eu não quero mais, eu quero morrer, eu desisto, eu abandono, acabou o ministério, acabou a chamada, acabou tudo. Aí o Espírito Santo que intercede por nós, com gemido e diz para mim, vai lá e fala para Deus, Pai, é uma conjectura, tá? Não é nada disso que ele está falando, não. Ele precisa de força, ele precisa de renovo, ele precisa de graça, ele precisa ser fortalecido, ele precisa de uma palavra, de ânimo, ele precisa de mim, eu vou lá ajudar ele. Aí o Espírito Santo vem sobre a tua vida, te fortalece, te renova. Aí o Pai faz igual fez com ele, manda pão, manda água, fala, come essa comida, bebe dessa água, não para. Aí ele diz que dá uma dormidinha, o anjo vai lá e cutuca ele e fala, levanta aí, não dá para você parar não. É assim que o Espírito Santo faz com nós. Levanta, come, bebe, caminha, porque logo no teu caminho você vai caminhar. E aí ele entende, com a força daquela comida, daquela bebida, ele caminha por 40 dias e 40 noites. É assim que Deus faz conosco. Agora imagina, sem o Espírito Santo, como que vai ser difícil? Ficar não vai ser fácil. Então, o que vai acontecer durante esse período, especificamente aí, da grande tribulação? No livro de Apocalipse, nós vemos que há um livro que foi selado, e no capítulo de número 5, João vê esse livro escrito por dentro e por fora,
e nesse livro havia 7 selos, e ninguém podia abrir o livro. Jesus é o único digno de abrir e desatar os 7 selos. E aí, João contemplou esse livro, e nesse livro estão registrados o quê? Os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. E esses juízos vão acontecer quando? Durante o período da grande tribulação. E a Bíblia fala ali de 7 selos, primeiramente. E cada selo aberto representa um juízo de Deus sobre a face da terra, ou sobre algo que irá acontecer com a própria manifestação do período do anticristo. Na verdade, quando nós falamos que é o juízo de Deus, sinceramente não é a ira de Deus sendo derramada, mas é a permissão de Deus para que isso aconteça. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, o primeiro selo está no capítulo de número 6 de Apocalipse. E quando o primeiro selo é aberto, o texto vai dizer que surge ali um cavalo branco com um cavaleiro. E esse cavalo aqui, no capítulo 6, e esse cavaleiro não são Cristo. Amém? Esse cavalo branco aqui, com esse cavaleiro, eles representam aí o julgamento. O cavalo representa o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. E a Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco, aqui no capítulo 6, é Jesus Cristo, mas é o anticristo que virá seduzir as nações. Então aqui no capítulo 6, o primeiro selo nos fala acerca da manifestação do anticristo. O segundo selo, vou correr aqui, quando João abre o segundo, ou melhor dizendo, quando abre o segundo selo, João vê que sai outro cavalo, e dessa vez é um cavalo vermelho, que representa a guerra, sangue, que será derramado de uma maneira terrível. Fala de uma grande guerra mundial. Quando nós estudamos a história, nós conhecemos a história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá, o conhecimento da tecnologia evoluiu muito. Se naquela época, quando lá explodiu aquelas bombas atômicas, acho que as mais famosas aí foram aquelas que explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, que praticamente acabaram aí com o Japão, destruíram cidades instantaneamente. Se naquela época a tecnologia já fazia um estrago e deixou ali, até hoje tem pessoas que sofrem com o efeito da radiação provocada por essas bombas naquela época, há mais de 60 anos atrás. Imagina hoje, com o avanço da tecnologia, qual é o poder de destruição de uma arma que o homem pode criar. Se naquela época uma das bombas, ela chamava Fat Man, ela acabou destruindo toda a cidade. As pessoas eram consumidas instantaneamente pelo poder da radiação. Agora você imagina hoje, com a tecnologia que nós temos, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, acabaria praticamente com o planeta Terra, com o poder que o homem tem nas suas mãos. Então imagina, para quem ficar aqui, enfrentar uma guerra nessa magnitude, uma guerra nessa escala, o que vai acontecer? Então eu vou passar rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Então o terceiro selo fala de guerra. O quarto e o quinto selos, o quarto selo fala do cavalo amarelo, que simboliza a morte que vai acontecer em decorrência dos flagelos anteriores. Por causa da guerra vai haver morte, e muitas pessoas vão morrer, e o cavalo amarelo, que é o quarto selo, simboliza isso. O quinto selo, João deixa de ver animais
e tem visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por sua fé e por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Lembra que eu falei que para quem ficar não vai ser fácil? Porque quem ficar aqui vai ter que se recusar a aceitar a marca da besta. E se você se recusar, você vai ser morto, martirizado. Simples isso. Você quer receber a marca? Não. Então você vai ser martirizado. E aqui, no selo de número 5, a Bíblia nos fala que muitos mártires, ou seja, para aqueles que quiserem ser salvos na grande tribulação, vão ter que morrer e aceitar a morte para que possa alcançar a salvação. Ou seja, eu não nego a Jesus, eu fico com a minha fé, e para isso eu vou morrer. Agora pensa como vai ser difícil. Se hoje, com o Espírito Santo nos ajudando, muitas vezes nós negamos a Jesus por qualquer coisa. Imagina sem o Espírito Santo, alguém colocar uma arma na tua cabeça e dizer assim: você quer continuar servindo a Ele ou você prefere morrer? Mas uma agulha debaixo da unha até o final dela. Uma agulha. A gente já não aguenta. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Então, o que me deixa assustado, irmãos, é que vai ser algo terrível. Eu vou pular aqui para que a gente possa partir para a conclusão. Então, no 6º e o 7º selo, fala acerca de catástrofes naturais, fala acerca de tremor de terra, eclipse total do sol, a lua vai ficar vermelha, estrelas e meteoros caem sobre a terra, o espaço sideral muda, os montes começam a tremer, a estremecer, as ilhas começam a se movimentar, os governantes e poderosos da terra ficam desesperados, ao ponto de eles querem se esconder, e eles pedem que os montes caiam sobre eles, porque eles estão com medo da ira do Cordeiro. Está em Apocalipse capítulo número 6. Quando o 7º selo for aberto, o mundo estará na segunda metade da grande tribulação, e os 7 anjos tocarão 7 trombetas, com mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra. E aí no livro de Apocalipse ele vai descrever o que cada uma dessas trombetas representa. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Primeira trombeta: uma terça parte da vegetação, ou melhor, uma terça parte da terra é desmatada, queimada, e uma terça parte da vegetação do planeta inteiro, eu estou falando do planeta, é dizimada instantaneamente. A segunda trombeta: passou os 7 selos, agora vem as trombetas. A segunda trombeta: vulcões e tsunamis vêm sobre a terra. Isso é em Apocalipse capítulo número 8. A terceira trombeta fala acerca de uma poluição de uma terça parte das águas potáveis. Nós sabemos que a água potável é escassa no mundo. Eu não lembro agora qual que é a porcentagem, mas é muito pouca. A gente tem muita água salgada, mas água potável própria para a gente beber tem pouca. E dessas poucas que tem, que vão existir na época, quando isso acontecer, não sei quando esse tempo vai se dar, uma terça parte vai ser contaminada. A quarta trombeta fala acerca do escurecimento do céu. A quinta trombeta fala acerca dos demônios que estão presos nos abismos e que vão ser soltos. É forte. Imagina só, se hoje, nos dias de hoje, a gente enfrenta aí legiões, potestades, ossos espirituais da maldade, e elas têm o poder de escravizar, de matar, de fazer coisas terríveis. Imagina quando esses demônios, com um poder de escala muito maior, forem soltos e tiverem total liberdade para agir e atuar na face dessa terra. E a 7ª trombeta também fala acerca da morte que esses demônios vão causar sobre aqueles que ficarem na face dessa terra. Aí talvez você diga assim: acabou? Não tem mais nada? É só isso que vai acontecer? Não. Repita comigo: 7 selos. 7 selos.
7 trombetas. 7 trombetas. E 7 taças. 7 taças. Vão ser derramadas sobre a face dessa terra. Jesus. Eu só vou ler aqui. A primeira taça fala de pessoas que vão ter úlcera, cânceres, que vão explodir na pele. Começou a estourar instantaneamente. E essas pessoas vão ficar desesperadas. Essas pessoas são aquelas que têm a marca da besta. Está em Apocalipse capítulo 16. A segunda taça fala que o mar vai se tornar em sangue. A terceira taça fala que os rios vão se tornar em sangue. A quarta taça fala de um aquecimento do sol, de uma forma jamais vista, onde as temperaturas vão se elevar, de forma que as pessoas não vão suportar o calor. A quinta taça fala das trevas que vão encobrir o trono do anticristo. A sexta taça fala do cercamento do rio Eufrates e fala da batalha do Armagedon, que é a batalha final. E a sétima taça fala acerca de terremotos, chuvas e meteoros que virão sobre a face dessa terra. Resumidamente, isso vai acontecer no período da grande tribulação. O que fica para nós aqui com essa palavra dessa noite? 2 coisas pelo menos. Que nós possamos estar preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque duro vai ser para quem ficar aqui e ter que enfrentar tudo isso. E segundo, é um culto de conscientização missionária. Você ama Jesus, sim ou não? Sim. Compartilhe o Jesus que você ama com aqueles que não o conhecem. Porque se você ama aquele que está do teu lado, o seu amigo, o seu familiar, se você ama o teu irmão, o teu próximo, não só os que são crentes que servem a Deus, fale do amor de Jesus para ele. Porque duro vai ser para quem ficar aqui e ter que enfrentar todos esses desafios. Duro vai ser. Porque quando eu estava lendo o texto, pastor Samuel, eu fiquei pensando que muitas pessoas não vão ter oportunidade. Vai cair um meteoro lá e vai matar. Muitas pessoas não vão ter tempo. E hoje nós temos toda a oportunidade do mundo de pregar e anunciar esse Jesus que nós cremos. Então aproveita a oportunidade. Aproveita hoje essa palavra de conscientização que Deus trouxe aos nossos corações e que a gente possa estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e também anunciar os evangelhos para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Amém? Assim eu quero agradecer essa oportunidade, pastor. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, por nos confiar essa palavra. Que Deus abençoe. Desculpe não poder me aprofundar nesse estudo, mas eu tenho certeza que Deus falou conosco nessa noite. Foi a palavra de Deus para a tua vida? Amém! Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que eu não vou falar mais nada hoje, né? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Reflita. Né? Reflita um pouco. Pense um pouquinho como está a sua vida, seu relacionamento com Deus, como está você na obra. Pense. Reflita um pouquinho. Amém? Se você mandou um recadinho importante para a igreja, nós já estamos encerrando, tá? Só mais alguns minutinhos e a gente encerra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu tenho 2 recadinhos, vou ser breve. Um dos recados, eu quero pedir encarecidamente para os irmãos que puderem estar nos ajudando a montar cestas. Tem 3 famílias necessitando de cesta básica, tá? Os irmãos que puderem, me chamam no privado, tá? Se não der para trazer aqui na igreja, eu dou um jeito, eu vou buscar, tá? Na casa dos irmãos, mas nos ajude a ajudar essas famílias que precisam, amém? E o segundo recado, dia 2, no sábado, dia 2/7, estaremos fazendo um cinebraque aqui.
Só que esse Cinebrac, Deus tocou no nosso coração para estarmos fazendo com pais, filhos, né, netos, os irmãos que puderem participar desse Cinebrac. É muito importante. Assim, o que a gente vai assistir aqui não é filme, tá? É uma peça teatral. A gente vai passar uma peça teatral e é muito forte. E tem a ver com o que foi pregado aqui hoje também. Então, quem quiser estar vindo, confirma, tá? Dá um nome para mim, para a gente estar se programando com lugares aqui e quem sabe mais alguma coisa, tá bom? Amém? Amém. Tá dando recado? Bom, amados, só alguns recadinhos que eu também tenho aqui. Quarta-feira nós estaremos aqui adorando o Senhor, também ouvindo a palavra de Deus. Venham, não fique em casa, né? Venham. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você fica forte, mais você se fortalece em Deus. Amém? Então, quarta-feira nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Mais um dia da nossa campanha de cura e libertação. Então, venham, em nome de Jesus. E no próximo domingo, o esposo de olho ali, missionária Miriam Vaz, tem um recado importante também para nós irmãos aqui rapidinho. Sábado, domingo. Tá. Sábado, irmão, presta atenção aqui, todos os obreiros aqui: presbítero Zezinho, Adrian, Vivian, Regiane, Simone, eu, né? Sábado é reunião da superintendência, tá? Reunião da superintendência. Então nós vamos, os obreiros aqui vamos todos para a Vila Antártica, tá bom? Não dá para faltar, tá? Então se organize, coloque seu celular para despertar. Reunião da superintendência nesse sábado na Vila Antártica, tá bom? Não dá para faltar, vamos estar lá, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bem rapidinho, irmãos. Domingo será o nosso culto com as crianças. Eu digo muito carinho que os irmãos compareçam para prestigiar, né? Primeiramente, cultuar ao Senhor e prestigiar as nossas crianças. Tá bom? Que cada um possa vir, que tenha um pouquinho de Jesus para todo mundo aqui. A sua presença faz muita diferença. E a sua falta faz também a diferença no nosso meio. A gente costuma dizer culto de criança, né? O pessoal fala, é somente um culto de criança. Eu sempre vou bater na mesma tecla, não importa quantas vezes eu vou falar. Enquanto eu estiver neste mundo e Deus me deu essa missão para cuidar deste rebanho, eu vou falar. Não perca o culto de criança achando que é só um culto de criança. Já vi pessoas sendo curadas, renovadas, libertadas, abençoadas em culto infantil. Não perca, você não está vindo prestigiar as tias, está vindo cuidar do rebanho de Deus, que são as nossas crianças. Se a gente não cuidar, amanhã esses bancos vão estar vazios. O mundo está muito perverso para nossas crianças que estão sendo alvo. Então, domingo, a partir das 6h30, o nosso culto com a Mini Braga. Você está convidado, traga mais crianças, traga amiguinhos, parentes, primos, e vamos encher essa igreja com criança, amém? A palmas para o Senhor Jesus. Então, quarta, nós temos compromisso quarta, nós temos compromisso sábado e também nós temos compromisso domingo. E no outro domingo, amados, é a nossa ceia, tá? Nossa ceia. Então, marque lá na agenda, no nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça, amém? Vamos colocar em pé neste momento. Quero agradecer a todos os irmãos que cooperam conosco. Nossa irmã Evelyn, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Gabriel, passa na secretaria depois para carimbar, tá bom? O seu passaporte. Tá? Pode deixar com o Eric e me vir depois lá. Fica tranquilo. Eu me viro com o Eric lá depois. Tá bom? Fica tranquilo. Tá? Pastor Wesley Teófilo, Deus abençoe. Obrigado por essa palavra abençoada. Missionária Neide, Deus abençoe. A filhinha, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão cooperando conosco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada irmão. Estou sentindo falta de alguns irmãos aqui que não vieram no culto. Né? Meu Deus. Né? Uma palavra como essa teria que estar todo mundo aqui. Todo mundo teria que estar aqui para ouvir essa palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este culto, por este momento precioso, maravilhoso, no nome de Jesus. Amém? Marcos
Marcos, vem cá, faça essa oração agradecendo a Deus por este culto, por esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia, santo nome do Senhor. Irmãos, oremos. Senhor Deus do céu, nosso querido Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Aleluia, o Senhor vem nos trazendo entendimento, Pai, vem nos trazendo sabedoria. Aguardando o Senhor, cada irmão, aleluia, que está aqui hoje presente, Senhor, que se dispôs a sair, meu Pai, aleluia, da sua casa e vir ouvir uma palavra, Senhor, aleluia. Vai fazendo, Pai, nessa vida, Pai, uma grande mudança, Pai. Vai capacitando, Senhor, aleluia, cada dia mais, Pai. Vai nos guardando embaixo das tuas asas, que é o nosso abrigo, hoje e para sempre, Senhor. E faz o teu querer, porque o teu querer não falha, não pode ser parado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam não somente hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja diga amém. Que toda a igreja diga amém. Que toda a igreja diga amém. Levante essa mão direita junto com a minha assim, do tamanho da bênção que você recebeu hoje através da palavra. Glória a Deus. Por duas vezes, diga assim, com muita alegria, a paz do Senhor Jesus e a paz